Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, Fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. Que lições tiramos da pandemia do ponto de vista legal? Que país temos de fazer que torne as empresas mais fortes, resilientes e geradoras de valor sustentável? É sobre o mundo pós-pandemia que falamos neste episódio do podcast da PLMJ, especificamente para que sistema fiscal é preciso pensar, que justiça tributária serve o objetivo de crescimento da economia nacional. Serena Cabrita Neto, João Velez Lima, sócios da área de fiscal da PLMJ, são os convidados de hoje. Eu sou a Alexandra Ferreira. Serena, boa tarde. Boa tarde. O que devem esperar os cidadãos e as empresas da administração fiscal no pós-pandemia? Não sei se a pergunta é o que devem esperar ou o que deveriam esperar. Bem, Alexandra, certamente não vão esperar uma administração tributária pouco agressiva. Devem esperar alguma intensificação da atividade da administração tributária. Isto porque vamos passar por uma crise, estamos a passar por uma crise e o Estado está a fazer um esforço financeiro enorme. Todos os subsídios, todas as normas excepcionais que se criaram, todas as medidas que foi necessário adotar, mesmo do ponto de vista de gastos do Estado, que depois vão ter que ser compensados porque vamos voltar a ter as tais obrigações europeias que agora estão aliviadas, mas certamente os nossos parceiros, como vão recuperar mais depressa do que nós, vão impor a Portugal necessariamente outra vez as mesmas regras que tínhamos de contenção orçamental. E Portugal só tem uma fonte de financiamento, que são os impostos. E, portanto, espera-se uma atuação agressiva. Quando eu digo agressiva, não tem que ser necessariamente desprovida de direitos ou de tutela para os cidadãos e para as empresas. Estás, no fundo, a dizer que há um cheque que nós vamos ter que devolver de alguma forma. Eu acho que isso é bastante evidente, Alexandre. João, olhando para as empresas, a fiscalidade com que as empresas podem contar no mundo pós-pandemia também é algo que nós temos que pensar na ótica da importância que as empresas têm nesta retoma. E neste sentido pergunto, que tendências é que tu vês nacionais, internacionais? Achas que finalmente vamos dar o lugar às empresas que elas têm de ter como propulsor do crescimento económico? Olá, boa tarde, Alexandre, boa tarde, Serena, e aproveito para pegar no tema um bocadinho já introduzido pela Serena, e de facto as tendências, e pegando também um bocado naquilo que vai acontecer com a autoridade tributária e talvez alguma agressividade, naturalmente dentro dos respectivos direitos, liberdades e garantias dos contribuintes, cidadãos, as tendências que poderemos esperar no futuro, tendências internacionais, que já há bastantes sinais do ponto de vista da tributação internacional durante a pandemia, no pós-pandemia, globalmente a cobrança efetiva de impostos que está a diminuir por causa das medidas excepcionais, etc. Houve governos que cancelaram ou adiaram algumas dívidas fiscais para reforçar as economias e dar alguma tesouraria às empresas e manter as empresas solventes. No fundo, o que poderá acontecer aqui é uma tendência ou uma vontade e uma grande necessidade de tentar cobrar mais impostos, criar eventualmente outros mecanismos de tributação e de fiscalização, inclusive para tornar mais efetiva esta cobrança efetiva, e não é uma tendência só internacional, é uma tendência que seguramente vai ser portuguesa, vai ser, temos alguns sinais, por causa dos compromissos europeus que assumimos, a visão estratégica, que também já foi divulgada pelo Governo, à volta do que será o mundo fiscal, o sistema fiscal pós-pandemia, há uma grande preocupação em dar alguns sinais para potenciar a fiscalidade verde, para potenciar a sustentabilidade das empresas, para potenciar algumas realidades que são essenciais para dar aquele impulso que as empresas precisam, isto há 10 anos, portanto, na visão estratégica de 2020-2030. No entanto, a tendência ser internacional e portuguesa dificilmente será a de, sem prejuízo de poder dar ajudas, poderá haver aqui alguma vontade, alguma tentação dos governos internacionais de outros países e do nosso,
utilizarem talvez excessivamente a intensificação da obtenção de receita tributária. Isso é uma preocupação e não devemos cair nessa tentação, naturalmente, com o quê? Com uma visão estratégica e efetiva, ou seja, nós temos que ter um plano estratégico de aproveitar esta tempestade que esta pandemia está a ser para repensar tudo, para retomar reformas tributárias que foram interrompidas e para tentar, no fundo, as sobreviventes desta pandemia, as empresas e as famílias, naturalmente, mas as empresas que sobrevivem e que sobreviverão muitas, por correr bem, a esta realidade, para terem um mecanismo, um sistema fiscal amigável que promova o investimento e que promova o crescimento e a 10 anos que estejamos com uma visão fiscal, um sistema fiscal sustentável e de crescimento a nível nacional e apoiado sempre pela União Europeia. Serena, e um destes pilares essenciais no funcionamento do sistema fiscal pós-pandemia passa pela relação da autoridade tributária com os cidadãos, com as empresas. O que é que nós aprendemos ao longo da pandemia que podemos de bom, que podemos e devemos transportar para o pós-pandemia, e o que é que aprendemos de mau e que temos que tirar lições para o futuro? Claro. O João tocou aqui num ponto fundamental, que é vamos ter certamente, no âmbito dessa agressividade fiscal ou dessa intensificação da atividade fiscal, vão acontecer coisas, e as coisas que vão acontecer também se vão criar oportunidades de reinvenção, mas num primeiro momento acho que vamos ter um aumento de litígios, um aumento de inspeções, um aumento de insolvências, que também têm muitas matérias relacionadas com a tributação e, portanto, também envolvem a administração tributária e os tribunais. E, portanto, o que vai acontecer é que nós temos que utilizar aquilo que percebemos durante a pandemia que funcionou e que foram lições positivas, e o Estado não pode adormecer e deixar essas experiências positivas na gaveta para utilizar só quando estamos em crise. E eu posso exemplificar. Por exemplo, o atendimento não presencial, o atendimento via e-mail, via e-balcão, via os instrumentos que já existem, devem ser desenvolvidas todas essas formas de relacionamento informal, rápido e à distância com o fisco. Isso é bom para os cidadãos e as empresas, mas sobretudo é bom para o Estado, que também vai ter economias de escala enormes e eficiências enormes, até porque nós não sabemos se o mundo vai voltar alguma vez a ser como era, ou como conhecemos, não é? De 20 ou 30 ou 50 pessoas num serviço de finanças, numa sala de espera fechadas. Não sabemos sequer se isso vai ser possível. Mas, sendo ou não possível, todos temos a ganhar com o imediatismo da resposta e com uma capacidade mais acelerada de responder às questões dos cidadãos e das empresas, porque se isso acontecer, também a justiça vai agilizar, porque libertam-se meios humanos do próprio sistema fiscal e da administração tributária para responder àquelas infindáveis processos que estão há anos em pendências, e portanto isso é muito interessante. Tendo uma administração tributária mais liberta e mais predisposta, ela vai ser também uma administração tributária mais habilitada a formar-se, mais aberta a ter formação. Isso só pode trazer coisas boas do ponto de vista do relacionamento com o cidadão, porque termos funcionários mais formados, com mais conhecimento, obviamente também vai se facilitar o diálogo com os destinatários das normas fiscais, por um lado. Por outro, vai também permitir, se tivermos uma administração mais preparada, a decantação de litígios, no fundo, delimitarmos aquilo que vai para os tribunais. Se conseguimos resolver ao balcão, ou o balcão virtual, como eu há pouco referia, mais questões, vamos ter menos problemas para levar aos tribunais. Isso só é óbvio para todos nós que o país ganhará com isso, não é? E, portanto, eu acho que não podemos esquecer esta lição de que é possível ter uma administração à distância. Eu tive a oportunidade até de fazer um seminário, uma formação com alguns funcionários da área dos impostos, que me convidaram muito gentilmente, e foi muito, muito engraçado ver a predisposição que os próprios funcionários têm para isto. Portanto, eu acho que será uma oportunidade perdida se não a aproveitarmos para
para agilizar esta relação que por natureza é tensa, é difícil, é demorada. Demorada. É demorada, isso. Eu diria que essa é a palavra, é a pedra de toque, não é? João, Sem dúvida. João, a reinvenção das empresas num mundo pós-pandemia e que tem que começar antes ainda de chegar a este pós-pandemia pelo qual todos ansiamos, não pode deixar de acontecer sem um acompanhamento de melhores políticas fiscais. Os interesses públicos, de alguma forma, podem ter aqui um papel de oposição ou um papel de quebrar algum entusiasmo que se pudesse gerar na economia com a vinda dos fundos estruturais e que vai promover bastante liquidez nas empresas. Como é que tu olharias para uma estratégia bem definida? Que pilares é que esta estratégia tem que contemplar? Alexandra, isto de facto, e também há bocado tu acabaste de referir a palavra reinvenção, a Serena também já falou de reinvenção, tem de haver uma reinvenção efetiva, ou seja, nós temos de, e mais uma vez, muito ligado à questão de ter uma estratégia, porque um país que não tem uma estratégia não vai conseguir vingar nos próximos anos. Existe uma visão estratégica, a política fiscal é essencial para a visão estratégica. Eu por acaso, há dias estava a fazer uma análise ao documento da visão estratégica para de 2020 a 2030 e fui, naturalmente, àquilo que mais dou relevância por defeito profissional, à questão dos impostos. E, de facto, notam-se algumas notas sobre a questão fiscal, mas são muito poucas as notas que são faladas num documento de bastantes páginas e que revelam uma visão estratégica a 10 anos. Ou seja, a reinvenção, as medidas excepcionais, a própria atividade das empresas que se reinventaram para sobreviver durante estes tempos difíceis da pandemia e que vão continuar de forma dinâmica a reinventar-se, tem de ser acompanhada não só pela AT, como a Serena dizia muito bem, pelos próprios funcionários que estão completamente preparados ou predispostos para melhorar e para se digitalizarem e se adaptarem à realidade que esta pandemia nos impôs e que acelerou de uma forma inimaginável essa digitalização, ou seja, funcionou como impulsionador para essa digitalização. Essa reinvenção também terá de estar a acompanhar. Nós temos várias vertentes. Nós temos o sujeito passivo, que é o contribuinte, temos a autoridade tributária, temos dentro do contribuinte as empresas e as famílias, mas temos outro pilar, outro ponto essencial de tudo isto, que é quem faz a política fiscal. E é o governo, é o Parlamento. Vamos ter pessoas políticos e vamos ter agentes económicos predispostos e políticos predispostos para efetivamente tirar lições desta crise e fazer melhor. Ou seja, pilares estratégicos de melhoria fiscal, simplificação do sistema fiscal. Nós, por exemplo, eu recordo dos estudos de melhoria para fazer uma reforma dos benefícios fiscais, ficaram parados. Naturalmente, este ano, com a pandemia, nós sabemos a intensidade de legislação fiscal com que saiu a legislação fiscal, as medidas excepcionais, toda esta legislar ao dia, à semana, para tentar acompanhar a dinâmica das empresas e, de facto, as reformas mais estruturais, as reformas que, de facto, duram 10, 20 anos, 30 anos, ficaram um bocadinho de parte. O Orçamento do Estado para 2021 também não se dedicou muito, foi um bocadinho mais para tentar apagar alguns incêndios, mas não se dedicou tanto a isso. Se calhar não era o momento próprio, ou talvez fosse, isso vamos ver, porque haverá certamente um retificativo, mas depois disto, aliás, durante este momento tão difícil, nós já temos de ter os nossos políticos, os nossos agentes económicos a trabalhar num sistema fiscal novo, um sistema fiscal reformado, um sistema fiscal sofisticado e a acompanhar exatamente as tendências que são aquelas tendências internacionais que temos visto e a visão estratégica internacional que temos assegurado e que temos que a União Europeia, no fundo, já nos deu um sinal que seria
uma realidade a implementar. Ou seja, a União Europeia está comprometida connosco. Nós estamos comprometidos com a União Europeia e, portanto, a fiscalidade, o futuro da fiscalidade vai ser essencial para que a coisa corra bem. Porque se nos esquecermos da simplificação necessária, das reformas dos vários impostos, há pouco tempo fizemos uma reforma, em 2014, a reforma do IRC, em 2015 a do IRS, houve muito bons sinais, houve melhorias, mas há muita densidade legislativa, fiscal, muitas dúvidas, muitas zonas cinzentas, isto já passando também para depois por um ponto que é o investimento estrangeiro. Nós estávamos a atrair investimento estrangeiro como nunca conseguimos fazê-lo nos últimos anos. 2019 foi um ano fantástico para todos. Portanto, os investidores estavam contentes e continuam, atenção, não deixaram de investir. Os grandes investimentos, mesmo a nível do imobiliário e de empresas, o país não deixou de ser uma aposta dos outros investidores. Agora, nós temos de continuar a dar bons sinais e melhorar. E continuar, no fundo, não é esquecer esta pandemia, não, é tirar as lições desta crise, mas para fazer melhor. Sempre com pilares muito, muito bem definidos, com uma visão estratégica que não passe só de meras intenções. Se este ano era perceptível que um orçamento tivesse que acudir à emergência, a questão da instabilidade do sistema fiscal não se colocou apenas em 2020, coloca-se há vários anos. É, aliás, uma das grandes críticas dos investidores e das empresas em Portugal. Serena, que medidas é que se devem tomar já, que devem começar a ser já pensadas para conseguirmos agilizar aquilo que se prevê que seja um acréscimo gigante dos processos pendentes? Alexandra, eu não resisto a voltar um bocadinho atrás à visão estratégica do João, porque também em matéria de justiça fiscal é preciso ter uma visão estratégica. Portanto, eu não podia estar mais de acordo com o João em matéria de substantiva, ou seja, dos impostos em si e da enorme complexidade que nós temos e um sistema muito intrincado, muito difícil de apreender pelo tal investidor nacional ou estrangeiro e com muitos alçapões indesejáveis e, portanto, carece obviamente de uma simplificação. Mas também para a justiça tributária não nos podemos esquecer que também é imprescindível ter uma visão estratégica. E acho que nas últimas décadas, com honrosas exceções, navegámos um bocadinho à vista e ao sabor do vento sem propriamente um rumo definido que fosse intragovernamental. Independentemente da cor política que estivesse, havia um rumo que se quer seguir para diminuirmos estas 70 e tal mil pendências que temos agora, não sei quantas é que vamos ter depois, e é imprescindível que haja uma linha. E eu acho que essa linha devia ser focada exatamente no objetivo de ter menos pendências. Para ter menos pendências, temos que simplificar, temos que desmaterializar. Também é outra das lições que podemos tirar com a pandemia, afinal já podemos mandar documentos por e-mail para o fisco, não precisamos de mandar originais assinados e as fotocópias também já servem. Portanto, porquê que não havemos de continuar com essa simplificação, essa desmaterialização e todas essas medidas que nos ajudem, de facto, a ter uma administração focada em ter menos pendências? Medidas concretas que eu acho que já se podiam estar a pensar ou deviam estar a ser pensadas para, no imediato, no pós-pandemia ou no tal orçamento retificativo, terem acomodação, porque acho que vai ser inevitável que os já tenhamos. Poucos duvidamos. Sim, acho que sim, até porque é uma prática que não é original em Portugal. Estranho seria que num ano como este não houvesse um retificativo. Tem que haver, no fundo, verbas para que seja possível, por exemplo, que a criação de juízos específicos em cada tribunal administrativo e fiscal para tratar das pequenas questões fiscais, de execuções e de coimas, já está a funcionar em Lisboa, já foi implementado, mas era importante que todos os tribunais administrativos e fiscais pelo país fora tivessem essa simplificação, essa separação dos pequenos casos, no fundo, podem não ser menos importantes para as pessoas, mas de facto a complexidade técnica é distinta, nem sequer quer dizer que não têm as suas complexidades ou as suas especificidades, mas são questões distintas da discussão dos impostos em si. Os juízes devem estar libertos e concentrados na discussão de processos de fundo, para fazerem boas decisões, para haver menos recursos para as pessoas se conformarem com eles. Porquê? Porque o grande afunilamento está precisamente na segunda instância, nos tribunais centrais administrativos. Nós só temos 2 para o país todo, o Norte e o Sul,
Objetivamente, eu acho que seria necessário criar um terceiro Tribunal Central Administrativo, já se fala disso há algum tempo. Esta seria uma excelente oportunidade, porque de facto da maneira como nós temos desenhados os nossos recursos, há um afunilamento enorme na segunda instância. O Supremo Tribunal Administrativo tem dado uma boa vazão aos processos. Neste momento tem um coletivo muito, muito jovem, muito focado, muito trabalhador e, portanto, tem dado uma grande vazão aos processos, mas de facto a segunda instância precisaria de ser repensada. E pronto, depois também tudo aquilo que se pode fazer a montante. Por exemplo, está na gaveta um trabalho feito num grupo de trabalho específico criado sobre a mediação tributária. Como é que podemos mediar a relação do fisco-contribuinte durante a inspeção? Depois esse grupo de trabalho fez as suas conclusões, que entregou ao Secretário de Estado, e penso que em virtude da pandemia isso ficou um bocadinho parado, mas havia ideia e estava programado que houvesse este sistema de mediação fisco-contribuinte. Eu acho que isso seria uma excelente medida para implementar no imediato, se calhar com baixos custos, e com um bom retorno certamente, porque de facto a sensação que quem trabalha nesta área tem é que não consegue chegar à fala com quem decide para explicar as suas razões, e se calhar sentando-se a uma mesa resolvem-se questões importantes e tiram-se essas questões dos tribunais, que é o que todos precisamos. Serena Cabrita Neto, João Velez Lima, obrigada pela participação no episódio podcast da PLMJ dedicado a pensar o mundo pós-pandemia.